as cidades quase parando. E quando o trânsito anda, é como uma guerra, deixa mortos e feridos. Mas o que fez o Brasil chegar a esse ponto? Quais são as propostas do governo para melhorar a mobilidade urbana no país? Quando nós defendemos a palavra mobilidade mais do que transporte público, nós estamos defendendo porque quando se coloca a mobilidade, nós podemos comparar os diferentes num só. Antes da palavra mobilidade, nós falávamos de transporte público, falávamos de acessibilidade, pessoa portadora e deficiente, falávamos de calçada, falava de automóvel, falava de trânsito, tudo separado. Quando se junta isso tudo, e a ANTP tem feito um trabalho para mostrar, nós vamos começando a ver que o investimento no nosso país para viabilizar o uso do automóvel, ele foi gigantesco e ainda continua gigantesco, seja do poder público, seja da população como um todo. Para você ter uma ideia, esses investimentos são da ordem de quase 100 bilhões por ano, da qual o transporte individual fica da ordem de 86%. Só para a gente ver que a sociedade brasileira fez uma opção insustentável. Começou quando o JK resolveu implantar o Grupo Executivo da Indústria Automobilística dentro do seu projeto de modernização do Brasil, dos 5 anos em 5. Lhe foi pedido pelos executivos das empresas, quando vieram se instalar no Brasil, que desestimulasse o transporte ferroviário. O governo federal reuniu grande parte das empresas ferroviárias estaduais, municipais ou federais localizadas em alguns estados, dentro de uma única empresa chamada Rede Ferroviária Federal. A rede ferroviária teve poucos estímulos, poucos projetos de expansão. Eu acho que o último projeto de expansão, foi a construção da linha até o Distrito Federal e praticamente não se evoluiu nisso. Tratando um pouco da limitação do transporte individual, muitas vezes se fala que tem novas tecnologias, tem um veículo elétrico, você tem um aumento de renda da população e aumento de crédito e todo mundo pode ter o seu veículo. Claro, aqui nós não estamos tratando de restrição de posse de veículo, nem de venda de veículo, muito menos de produção de veículo. Mas essas questões, elas podem minimizar questões de impacto ambiental e de equidade, tá? Mas o transporte individual não consegue atingir questões de eficiência de uso do espaço público, eficiência de uso de recursos, de uso energético, e não consegue impactar também, ela tem um limite de impactar na redução de acidentes, como o transporte público consegue, porque o transporte público é controlado, o transporte público tem locais para passar, o transporte público é feito por motoristas, por pilotos que são treinados para isso, tem vários outros tipos de controle. Então, assim, mesmo melhorando a tecnologia do transporte individual e a gestão desse transporte e o acesso total e igual para todos da população, ele não consegue atingir certos pontos que, com políticas de transporte público, nós conseguimos. O transporte público é um serviço público, é um bem que interessa para a economia, para a sociedade e para o meio ambiente. Como ele no Brasil, nas nossas cidades, esse é o ponto, eu acho, é o desafio. Ele tem a lógica do lucro. E não é por culpa do empresário. O empresário está sendo remunerado assim porque a política pública está permitindo. Se paga a remuneração pelo preço justo, que até na Europa se chama o fair trade, é você pagar o preço justo. O empresário se beneficia, o vendedor do ônibus se beneficia, porque ele vai continuar vendendo ônibus, só que aí já não é mais na lógica dele pôr o pior ônibus em cima de chassi de caminhão, sem acessibilidade, motor na frente prejudicando o motorista. Ele não fica impedindo que tenha ciclovia, porque por que é que nossas cidades não têm rede cicloviária? E quando a pessoa quer andar, arrisca de morrer. Porque não interessa, na lógica do lucro do ônibus, que o trabalhador vá de bicicleta, porque é uma passagem a menos. Então, quando o operador, ele opera sendo bem remunerado pelo poder público, para operar aquela linha, ou aquelas linhas que ele opera, ele não precisa se preocupar com o número de passageiros. Nós fabricamos os melhores ônibus do mundo e aqui a gente usa os ônibus mais baratos. Por quê? Porque a política de tarifa, ela não é uma política pública, é uma política de mercado. Vai até o limite que o trabalhador paga. É totalmente diferente da saúde e educação, que é serviço essencial perante a Constituição, igual à mobilidade urbana. Os dois são idênticos à mobilidade urbana, porém são tratados diferentes. Um estudante não chega na porta da escola e diz assim: bicho, você tem que pagar sua tarifa para vir estudar hoje. É R$1, é 2?
Mas no transporte público o trabalhador paga. Lá, quando ela disse e eu acho que um dos lugares que eu mais visitei foi a França, quando a gente diz que o usuário paga 30%, ele paga 30%. Tá certo? Porque eles veem, lá é política pública de transporte, não é política de mercado. Eles veem quanto vai gastar no sistema, quanto é que é o custo total, depois vai ver quanto o trabalhador deve pagar. É totalmente diferente daqui. Aqui, a gente pega o todo, depois chega e diz o seguinte, olha, não é suficiente, vamos pôr as políticas sociais do governo dentro? Vamos pegar todas as gratuidades justas do idoso, portador de deficiência, 50% do estudante, vamos colocar isso, mas põe para o usuário pagar. O usuário paga hoje 20% a mais na tarifa no Brasil, em média. Você vai lá para o Pará, é 35%. Paga para pagar as gratuidades. O que estamos fazendo? O PAC da Copa do Mundo, o PAC das grandes cidades e a Lei 12.587, de 2012, uma lei que tramitou aqui durante 17 anos e que finalmente foi sancionada agora em janeiro. Essa nova Lei da Mobilidade agora obriga que os municípios acima de 20 mil habitantes tenham também que ter um plano de mobilidade urbana, ou seja, não só plano diretor urbano em geral, mas plano de mobilidade urbana. O PAC da Copa do Mundo foram 12 bilhões de reais destinados a investimentos na área do setor público, para a infraestrutura, e são várias cidades, são 12 cidades sede da Copa que foram beneficiadas com esses recursos. O que se espera é que esses recursos sejam aplicados em projetos que tenham retorno, que tenham resultado. 40% desses recursos são para corredores de ônibus, seja o BRT. Então, 40% são investimentos em corredores de ônibus e 36% em monotrilho. O BRT, na verdade, o que é? Ele representa você trazer para a superfície a mesma qualidade, segurança e eficiência do serviço de metrô. Nós chamamos de que isso representa a metronização do ônibus. São 7 milhões de passageiros dia para serem transportados nesses corredores, 87 corredores com 562 quilômetros de corredores exclusivos no transporte. Acho que isso nós vamos melhorar consideravelmente a qualidade do transporte público no Brasil. Os investimentos em infraestrutura, eles não deveriam se restringir ao PAC da Copa e a grande cidade, porque eles não são suficientes para resolver a questão da mobilidade urbana. Ele é um passo importante, mas é insuficiente ainda para poder resolver essa questão. A gente pode ter uma visão global. Isso vai implicar em mudar o conceito de progresso. E aí é que é a dificuldade. É um problema de educação, de alfabetização dos dirigentes desse país, dos líderes. Nós atravessamos um processo de analfabetização dos instruídos. É a analfabetização por deixar de ver a realidade como ela deve ser e deixar de fazer propostas diferentes das que estão aí. Veja no próximo bloco as propostas dos especialistas para um sistema de transporte público e sustentável. A gente volta já.